de agora, boa sorte também, tá? Quanto mais vocês comentarem, maiores serão aí as chances de você ganhar. Agora vamos para São Paulo, Marcos Monturil. Olha só, Felipe Bozzi já está ao vivo aqui comigo. É comum a gente associarmos problemas de memória à velhice quando esquecemos algo. Nós justificamos logo com o famoso estou ficando velho. Vixe, gente, eu falo tanto isso, viu? Mas é preciso acabar com essa ideia equivocada. A perda da memória não é algo inevitável no processo do envelhecimento. É o que afirma o geriatra Felipe Bozzi. Ele é médico formado pela Escola Superior de Ciências da Saúde em Brasília e é especializado em clínica médica e geriatria pelo Hospital das Clínicas da USP. Nossa, se garante muito, né? Boa noite, doutor Felipe Bozzi. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Canal Saúde. Boa noite, Carla. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Todo mundo terá problema de memória quando ficar mais velho? A partir de que idade isso começa a aparecer, hein? Não, Carla, as pessoas, não é normal que a gente tenha um problema de memória com envelhecimento e a gente precisa acabar com esse mito, né? Porque senão a gente acaba deixando passar uma questão que precisava de um acompanhamento médico adequado. Então, quando a gente envelhece, é normal ter um pouco mais de dificuldade de prestar atenção em diversas coisas ao mesmo tempo. Talvez a gente tenha uma dificuldade com uma velocidade de processamento um pouco menor das informações, mas esquecer a ponto de que isso atrapalha a nossa vida no dia a dia, isso não é normal. Então é preciso a gente acabar com essa ideia equivocada de que a perda da memória não, sabe, é algo porque você está velho, né? A gente tem que parar com isso. Eu costumo falar isso, viu, doutor? Mas não vou falar mais não. Isso aí, com certeza, Carla. Eu acho que quando a gente está num dia cheio, quem da gente nunca esqueceu alguma coisa quando estava prestando atenção em muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo? Agora, quando você tem um pai, uma mãe, um tio, ou você é uma pessoa de mais idade que começa a esquecer o nome do neto que você via com tanta frequência, quando você é uma senhora que fazia um banquete para a família todo domingo e de repente começa a errar as receitas, ou quando você ia sempre no banco, pagar suas contas, tudo direitinho, começa a deixar de fazer isso, ou seja, o problema de memória começa a afetar o seu dia a dia, aí a gente tem um problema que precisa de atenção. Quais são os fatores que determinam se uma pessoa terá problema de memória, hein? Uma parte desses fatores é genético e a gente não consegue controlar, mas uma grande parte são fatores que a gente consegue sim controlar no nosso dia a dia. Então, uso de cigarro, abuso de álcool, a manutenção de um peso adequado, a falta de atividade física, a não correção, por exemplo, de um déficit auditivo com aparelho auditivo de forma oportuna, tudo isso pode impactar numa perda de memória na velhice. Existem hábitos que podem contribuir para a perda da memória? Para a perda da memória, acho que esses hábitos que eu acabei de comentar, então fumar, né, ficar acima do peso, não se exercitar e manter uma vida social e profissional que não seja muito rica. Então a gente tem sempre que manter a mente ativa enquanto a gente está envelhecendo. A gente tem inclusive um entrevistado aí para a gente poder mostrar um pouquinho, Marquinhos? O entrevistado está aí comigo. Quando é que é o caso, doutor, de procurar ajuda médica quando esse problema ele realmente aparece, quando os parentes, inclusive, acho que costumam prestar muito mais atenção mesmo, né? Então, assim, é preciso a gente ficar muito atento em relação a isso. E, inclusive, na hora, qual é o momento que você acha que é interessante a gente já procurar um geriatra para poder cuidar desse paciente? Muitas vezes os familiares ou os amigos que começam a perceber que um problema de memória existe. Muitas vezes o colega de trabalho, porque vê que você já não está conseguindo executar o seu trabalho de forma adequada, né? Então, toda vez que você tem um problema de memória que começa a afetar o seu dia a dia, essa é a hora de procurar ajuda, porque quanto mais cedo a gente procura, melhor a gente consegue avaliar e tentar fazer alguma coisa para modificar a evolução desse quadro. Mas acho que quando a gente fala de envelhecimento, Kátia, a gente sempre precisa começar a pensar muito antes ali dos 60 anos, né? Na verdade, a gente tem que começar a se preparar para o envelhecimento enquanto a gente ainda é jovem. Então, manter esses hábitos que vão garantir
uma boa saúde cognitiva, uma boa saúde mental quando a gente envelhecer é importante desde sempre, né? Procurar um geriatra ou um acompanhamento médico adequado com outro médico a partir dos 40, 50 anos, para a gente se preparar para chegar nos 60 bem e aí aguentar, quem sabe, até os 90 e os 100. A perda de memória no envelhecimento, ela é reversível? Muitas vezes ela vai ser reversível e por isso que a gente precisa fazer uma avaliação adequada. Às vezes pode estar relacionado a um remédio que a pessoa está usando e que pode afetar a memória, pode estar relacionado a um quadro de depressão ou ansiedade e quando a gente trata esses quadros, a memória volta a ficar boa novamente. Pode ser uma falta de vitamina ou alguma outra questão que a gente pode avaliar. Algumas outras doenças como Alzheimer, né, que é a demência mais conhecida aí pela população, essa não é reversível, ela tem um quadro progressivo, mas a gente consegue, atuando de forma precoce, melhorar a qualidade de vida da pessoa que sofre dessa doença. Deixa eu aproveitar aí que você falou sobre o Alzheimer e te fazer uma pergunta. Todo idoso terá Alzheimer? Com certeza não. Nem todo problema de memória na velhice é Alzheimer e certamente não são todos que vão ter Alzheimer. O risco começa a aumentar a partir dos 65 anos e vai ficando um pouco mais alto conforme a gente envelhece, mas nem todo problema de memória é Alzheimer. Agora eu queria também aproveitar a oportunidade, doutor Felipe, para falar sobre a relação entre problemas de audição e problemas de memória. Existe essa relação? Existe sim essa relação. O déficit auditivo é um dos fatores que a gente pode corrigir enquanto a gente está envelhecendo para tentar melhorar a memória. Imagina você, Kátia, uma senhora de idade, não consegue ouvir, isso faz com que você não interaja mais com seus familiares, com seus amigos, no seu círculo social. Talvez você deixe a sua atividade laboral porque não está conseguindo ouvir melhor. Isso vai levando a um isolamento que invariavelmente vai piorando a qualidade da nossa memória. Então, corrigir a audição é para a gente se manter ativo, que é algo muito importante que a gente precisa fazer para evitar a perda de memória. Qual a idade certa para procurar um geriatra? Acho que é importante você ter um acompanhamento médico de um médico que você confie, né, independente da idade e da especialidade desse médico, para que você possa garantir um envelhecimento saudável. Acho que um geriatra especificamente a partir dos 40, sem querer puxar sardinha para o meu lado, mas me parece uma boa idade para a gente começar a se preocupar com isso. Eu estou falando isso, viu, doutor, porque eu já passei dos 40, né? E eu vou à consulta com o geriatra. E eu acho que é muito importante a gente já ter essa relação Legal. com o geriatra a partir de 40 anos de idade mesmo, sabe? Porque você passa a ter uma relação mais afetiva também, né? Porque você troca ideias e você também já começa a se planejar para um futuro, né? Então eu acho assim que é muito importante isso. Uma vez eu lembro que eu estava no geriatra e aí eu postei na minha rede social e algumas pessoas falaram: eita, Carla, mas você já está mais velha antes do tempo, o que é isso? Geriatra é médico de gente velha. E aí eu falei para algumas pessoas, e sempre falo aqui no nosso programa, que pensamento equivocado quem tem esse, viu, doutor? Pelo contrário, eu acho que essa relação com o geriatra e você só confirmou o que eu já sei, porque eu já me consulto com o geriatra, o quanto que ela é fundamental e o quanto que ela é importante. Com certeza, Carla. Essa reação das pessoas fala muito sobre como a nossa sociedade enxerga o envelhecimento, né? Como algo negativo. Mas, na verdade, a gente precisa enxergar como algo natural. Todo mundo vai envelhecer, então é melhor a gente começar a se preparar para isso. Eu acho que, na verdade, ainda existem muitos tabus, né? As pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas usam o fato da pessoa estar envelhecendo como se fosse algo terrível. Pelo contrário, eu quero ficar bem velhinha, se Deus me permitir, porque eu acho que quanto mais a gente amadurece, quanto mais os anos passam, mais a gente se torna pessoas mais felizes, mais alegres, a gente tem a oportunidade que Deus nos dá de ver os nossos filhos, os nossos netos, a família crescendo. Eu acho que o envelhecimento é um privilégio, na verdade, né? E às vezes, quando eu escuto alguns comentários em relação a isso, eu fico muito triste,
Porque eu acho que as pessoas elas têm que parar com esse preconceito mesmo em relação à idade, em relação a tudo, na verdade. Eu acho que a gente tem que banir, sabe, essa história de preconceito. E a gente tem que procurar viver bem e viver com saúde. E é claro que para a gente ter saúde, para a gente viver bem, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que ter hábitos de saúde, hábitos de vida saudável. E a gente consegue isso quando a gente tem essa relação, por exemplo, com o médico, né? Quando a gente, desde mais cedo, a gente passa a ouvir os conselhos, né? A ter uma vida diferente, porque é isso que a gente precisa para a nossa vida, é a gente procurar envelhecer de forma saudável, né? Com certeza. E independente da especialidade do médico, o importante é que você tenha alguém que você confie e que saiba ouvir as suas preferências, né? Que saiba compartilhar com você o que é importante para você. E isso no processo de envelhecimento é crucial. Nem todo mundo é igual, cada um tem uma ideia, uma impressão sobre o que é envelhecer e a gente precisa saber respeitar as diferenças de cada um, de suas famílias, de seus aspectos culturais, né? Isso é extremamente importante. Ah, muito obrigada. Como é que está o clima aí em São Paulo, hein, doutor? Aqui é aquela coisa, hora frio, hora calor. Aqui já fez de 30 graus a 10 hoje. Bom demais, viu? Um abraço grande, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Até outro dia aí, quando você puder estar novamente aqui com a gente no nosso programa. Que coisa boa, né? Aqui no nosso canal Saúde, a gente vai para vários lugares do mundo. Afinal de contas, a gente tem aí a Rede Meio Norte de Comunicação,